O ML tem 14 diagramas. Esses diagramas podem ser classificados em estruturais e comportamentais. Então vamos ver os 7 que são classificados como estruturais. Na verdade eu não vou passar os 7, não. Vou passar em 4 deles para poder ilustrar o conceito de diagramas estruturais. E outros 3 eu vou deixar de fora aí dos slides. Quem quiser se aprofundar no ML pode dar uma olhada, mas o que a gente vai ver na disciplina aqui, que eu posso cobrar, por exemplo, ao longo da disciplina, é os que eu vou mostrar que são os 4 estruturais. Ou na categoria estrutural, esses 4 aí. É o diagrama de classe, então o negrito, diagrama de classe, diagrama de objeto, de componentes e de implantação. Na aula de hoje eu vou só passar uma visão geral sobre cada um desses diagramas. Não vai ter nem ensinar os diagramas não. Possivelmente vai ter aula sobre esses diagramas mais para frente no curso. Hoje eu vou só dizer o que é o diagrama, para vocês conhecerem, sem explicar os detalhes do diagrama. Então o que é o diagrama de classe primeiro dos diagramas aí? É o mais conhecido, o mais usado, o mais popular do ML, é o diagrama de classe. Isso, qualquer livro que você pegar que discuta o ML vai dizer isso ou vai aceitar isso, que é consenso da comunidade que o diagrama de classe é o mais comum. Por que é mais comum? Porque geralmente ele dá apoio a outros diagramas. Ele dá uma representação estática do software, um diagrama estrutural. E como o software orientado a objeto é o conjunto de classes, então você faz as classes usando diagrama de classe. Muitas empresas, mesmo que não adotam ML ou não adotam modelagem completamente ou extensivamente, ainda assim muitas vezes fazem um rascunho de diagrama de classe. Então é comum os desenvolvedores, quando vai discutir um com os outros, eles fazerem um rascunho, mesmo que seja no quadro branco, um rascunho do diagrama de classe. Desenha lá as caixinhas, essa é a classe produto, essa é a classe cliente, essa é a classe item e algumas linhas entre as classes para poder explicar a estrutura do software orientado a objeto em função de classes, que é a principal entidade de um software orientado a objeto. Então o diagrama é realmente muito comum, as pessoas usam mesmo de maneira informal. O que esse diagrama tem? Classes, né, como o próprio diagrama diz, e relacionamento entre as classes. Não vou explicar a notação em detalhes, mas só para vocês terem uma noção, essa figura aqui é um diagrama de classe parcial, na verdade, só para ilustrar os conceitos, onde cada caixinha dessa seria uma classe, e aí tem as linhas que são os relacionamentos entre as classes. A gente vai ver diagrama de classe mais para frente. Outro diagrama estrutural, diagrama de objetos. Qual que é a diferença de diagrama de classe para o diagrama de objeto? O diagrama de objeto ele mostra os valores dos atributos. Então, o diagrama de classe só mostra os tipos de atributo. Tem a classe produto, que tem o atributo preço. E o preço é do tipo double. Então isso aparece no diagrama de classe. E o que o diagrama de objetos mostra além disso? Mostra que o preço em um determinado momento na aplicação, o preço era R$120. O produto custava R$120. Então essa que é a ideia do diagrama de objetos. É mostrar o objeto, não a classe. O objeto tem estado, o objeto tem valor para as variáveis. Então o que aparece tipicamente diferente são justamente esses valores. Então, um exemplo de diagrama de objetos. Eu tenho vários objetos, note que eu não estou mostrando classe, estou mostrando objeto. Então eu tenho valores por objetos e posso ter vários objetos da mesma classe. Por exemplo, nesse caso aí, a classe parcela tem 3 objetos instanciados a partir da classe parcela. O par 1, par 2, par 3 e par 4. Então 4 objetos instanciados da mesma classe. O que difere um objeto do outro é que os valores das variáveis são diferentes. Então, por exemplo, no par 1, o datpar é 0206-2006, enquanto no par 2, o datpar, que é o mesmo atributo, mas de um outro objeto, está 0207-2006. Então, lógico que os meios são diferentes, aí um é 06 e o outro é 07. Mas que é diferente de diagrama de classe, diagrama de objeto. Diagrama de objeto você mostra uma fotografia de um momento do sistema. Nesse momento o sistema tem esses valores aí. Como variáveis mudam de valor, então por isso que é uma fotografia. Então daqui a pouco alguém pode ir lá e editar os campos aí e teria outros valores para essas variáveis. Terceiro exemplo de diagrama estrutural, diagrama de componentes. O diagrama Somerville usa muito no livro dele, livro de engenharia de software, principalmente na parte de arquitetura de software. Então a gente vai ver esse diagrama em mais detalhes quando for falar de arquitetura de software. A ideia desse diagrama é mostrar uma visão mais alto nível do sistema. Então, visão em termos de componentes, não em termos de classes. Classes é nível já de modelo pré-detalhado, nível quase de código. O diagrama de componentes mostra uma coisa maior, pensando mais na arquitetura do software. A definição de componentes seria uma estrutura lógica substituível do sistema. Por exemplo, um subsistema. Somerville usa muito no livro a ideia de que o componente é um subsistema.
Você pode ter vários tipos de componentes, pode ter componente de código-fonte, pode ter componente de biblioteca, pode ter componente de ajuda, outras coisas, documentações do software, mas comum é você ter componentes de código-fonte mesmo. Nada impede que você tenha componentes de outros artefatos. Aqui tem um exemplo de diagrama de componentes usando a notação ML. Às vezes a notação é simplificada. Possivelmente vai ver isso mais para frente quando for ver diagrama de componentes, onde aparece uma linha. Mas nesse caso aqui eu resolvi colocar um exemplo, a notação mais verbosa, vamos dizer assim, mais completa da ML, que usa esses ganchinhos assim, aqui, essas garrinhas e essas bolinhas, são chamadas de interfaces do componente, interface provedora, a bolinha, interface requerida, a garrinha. Então a ML permite você mostrar aí quem que está provendo o serviço pela interface provedora e tem que estar utilizando o serviço pela interface requerida. E a notação é tipicamente uma caixa e às vezes um símbolozinho aqui para não confundir com classe. Então, esse símbolozinho deixa claro que aquilo não é uma classe, é um componente. Mas às vezes é opcional também. Tem ferramentas que não aparecem isso, ou tem pessoas que usam o diagrama de componentes, mas não usa esse símbolozinho, até porque é difícil você fazer ou fazer o tempo todo a mão livre, por exemplo. Então as pessoas não usam muito, só a caixinha disso. Então é um componente arquitetural, esse é um componente, diagrama de componentes. Diagrama de componente, diagrama de implantação, acho que é o último exemplo, é diagrama estrutural, muito parecido com diagrama de componentes, só que a ideia do diagrama de implantação é ter um pouco mais de informação, mais associado com hardware, com topologia de rede. Então quando você for implantar o sistema, onde vai estar rodando o seu software? Vai estar rodando no servidor, vai estar rodando na máquina do cliente, vai estar rodando, sei lá, num ATM, com um sistema bancário, no caixa eletrônico. Onde vai estar rodando? Qual que é a rede? Vai usar a intranet, vai usar a internet, vai ter uma rede dedicada para o sistema. Então qual que é a estrutura física que o software vai rodar? Então essa que é a ideia do diagrama de implantação, é mostrar um pouco da necessidade de hardware que o software vai precisar. Então é um diagrama da OML, tá? O foco é no software, obviamente, né? O OML, o foco é no software, mas também dá essa possibilidade de você especificar um pouco sobre o hardware onde o software vai funcionar. O software vai ser implantado, por isso que é o diagrama de implantação. Então, você pode dizer servidor, estação de trabalho, topologia de rede, pode usar o diagrama de implantação para isso. Só para dar um exemplo aqui, então vamos supor que o meu software vai rodar uma estrutura física como essa, então a caixinha, um diagrama de componente para diferenciar, ou melhor, um diagrama de implantação para diferenciar do diagrama de componente. No de componente é 2D e no de implantação é 3D, como se fosse uma caixa mesmo em 3D, para não confundir com os componentes do diagrama de componente. Mas normalmente é assim, né? Muitas vezes é flexível também, a pessoa faz a mão livre e não faz o 3D, por exemplo, que é um pouco mais complicado de fazer a mão livre. Mas se usar uma ferramenta é tranquilo. E aí nesse caso aqui eu estou mostrando que o meu sistema vai rodar numa infraestrutura de hardware como essa, possivelmente um sistema bancário, onde eu tenho um caixa eletrônico, tenho um servidor de comunicação, tenho um firewall, tenho um servidor de aplicação, que é chamado Poseidon, e tenho um servidor de arquivos, que é chamado Era. Aí eu posso dizer, tal componente do meu diagrama de componentes está rodando aqui no caixa eletrônico. Tal componente do meu diagrama de componentes, do meu sistema, tal subsistema, vamos dizer assim, está rodando aqui no meu servidor de aplicação. O banco de dados, os dados do meu software, que o meu software manipula, vai estar armazenado aqui no meu servidor de arquivos. Então você consegue dizer qual que é o hardware onde o software está sendo implantado, onde o software vai ser executado. Essa que é a ideia do diagrama de implantação. Literatura ou bibliografia. Eu sempre coloquei o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro, porque na verdade essas coisas estão meio espalhadas nesses capítulos, então não tem uma seção muito específica sobre diagramas estruturais, diagramas comportamentais, sobre o ML. Então as coisas foram retiradas dos primeiros 2 capítulos do livro do Bosch, Rambo e Jacobson, que é o ML Guia do Usuário. Você tem que colocar os 2 primeiros capítulos sem especificar exatamente quais seções dos capítulos.